Boa noite, irmãos! Eu sou a Ângela da Casa Aragão Bozano e estarei essa noite com vocês para falar de um assunto um tanto propício para o momento na qual estamos vivendo. A fé. Foi um dos assuntos na qual abordamos lá em nossa casa nos estudos de verão e o assunto é baseado no Evangelho segundo o Espiritismo no capítulo 19. Rezemos a prece de Cáritas. Deus nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai a força que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o Pai. Senhor, que vossa bondade se estenda sobre tudo o que criaste. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra, deixando-nos beber das fontes dessa bondade fecunda a infinita. E todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos, de alguma sorte, merecer vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará das nossas almas o espelho onde se deve refletir vossa imagem. Que assim seja. Inicio a fala da noite de hoje com uma frase na qual Jesus diz aos seus discípulos: se tivesses a fé equivalente a um grão de mostarda, nada vos seria impossível. Inclusive seriam capazes de transportar montanhas. Por que Jesus compara a fé a um grão de mostarda? E que montanhas seríamos essa que seríamos capazes de transportar? O grão de mostarda é uma semente bem pequenininha, que quando plantada cresce rapidamente e se transforma numa hortaliça, num arbusto. As raízes são extremamente fortes e profundas, na qual o arbusto que cresce, ele se expande rapidamente. Para muitos, a mostarda, o pé de mostarda, é inclusive considerado uma peste. Por quê? Mesmo você tentando arrancar, ele arrancando, supomos, volta a crescer rapidamente entre as demais outras plantas. A sua raiz é tão forte que você não consegue arrancar facilmente. E que montanhas são essas que Jesus diz que vai remover com a fé? São as montanhas das nossas dificuldades diárias, nas quais todos nós temos. São as montanhas das dificuldades que a gente traz, as resistências, na qual todos nós temos as nossas dificuldades, resistências, a má vontade, conflitos, vícios que a gente tem em nós, que são as nossas sombras. Para entender um pouquinho mais sobre essa fala de Jesus, então, adentrando no Evangelho, vamos ver o que fala o Evangelho sobre a fé. O que é a fé? Diz o Evangelho: a fé se diz na confiança que se tem no cumprimento de uma coisa. Então é a certeza de se atingir um fim. Ela dá uma espécie de lucidez. Então a fé nos dá a lucidez que nos faz ver no pensamento o fim para o qual se tende e os meios de atingi-lo. Lucidez, no dicionário, é uma transparência que permite a luz entrar. Então a fé permite a luz do Pai entrar em nós, na qual vai chegar toda a inspiração, toda a energia que vai nos ajudar a auxiliar a atingir um fim. Contribuindo também para o conceito de fé, neste livro de Divaldo Franco,
Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda traz o seguinte conceito de fé. A fé é força que se irradia como energia operante e por isso consegue remover as montanhas das dificuldades, aplainar as arestas dos conflitos, minar as resistências que se opõem à marcha do progresso. Então aqui diz o seguinte, que a fé é força que nasce do Espírito, aquela força lá do íntimo que nasce em nós, que se irradia como energia operante. Operante é o que opera, que produz efeito, que realiza e trabalho. Essa força que nasce no Espírito, que vai nos auxiliar, ajudar a remover as montanhas de dificuldades na qual Jesus falou para nós. Tem uma fala da Haroldo que também é importante, que nos ajuda a entender um pouquinho mais sobre a fé. Diz o Haroldo que a fé é a certeza que nasce na essência do nosso ser, lá de dentro do nosso espírito, da existência de Deus. E com Ele, com Deus no coração, estarei então superando as dificuldades. É entregar-me inteiramente, colocar a minha vida nas mãos de Deus e com Ele então estarei superando, removendo essas montanhas de dificuldades que todos nós temos conosco. É entregar-se e colocar-se inteiramente à disposição da providência divina, é estar comprometido com o Pai. E com Ele juntos estaremos então superando as nossas dificuldades. E quando falamos de fé, é importante também não confundirmos fé com presunção. O que é presunção? É a ideia excessiva de que tudo eu posso, e sabemos que não é assim. Se tem um precipício na minha frente e eu me atirar nesse precipício, é certo que eu irei morrer. Já a verdadeira fé se alia com o quê? Com a humildade, né? A verdadeira fé se coloca a sua confiança mais em Deus do que em si mesma. Não confundir fé com presunção, porque a presunção se alia com o quê? Com o orgulho, com a vaidade. Ao contrário, a verdadeira fé se alia com Deus, com o Pai, com a humildade e a simplicidade. A fé ela calma, dá uma tranquilidade e serenidade que com o tempo estarei sim com o Pai, junto com o Pai, superando as dificuldades. É uma tranquilidade, uma calma de que estarei com o tempo superando as dificuldades. A calma na luta é sempre um sinal de força e confiança. Ao contrário, que a pressa, a ansiedade, ela vai me agitar e estará me dificultando na luta, no trabalho do dia a dia. E quando adentramos também nos conceitos na qual o Evangelho nos fala, ele diz o seguinte, que a fé ela pode ser cega ou raciocinada. A fé cega, diz o Evangelho, é aquela fé sem controle, sem conhecimento, que não examina nada. Simplesmente vem as informações e aceitamos sem raciocinar, sem pensar aquilo que está sendo dito. É uma fé sem experiência e sem vivência, que simplesmente aceita sem compreender o que está sendo dito. As pessoas na fé cega simplesmente se moldam às verdades estabelecidas sem pensar. Essa fé cega que produz então o fanatismo. Já a fé raciocinada é aquela então que tem uma base, e essa base é a nossa inteligência. Não basta ouvir, é preciso acima de tudo compreender e entender. É a fé raciocinada, então, ela se baseia no quê? Se baseia na razão. É a fé que se baseia na verdade, é a única, então, a raciocinada é a única que vai garantir um futuro para nós. Que é através da verdade é que vamos construir uma vida sólida, e essa fé que se dá através da fé raciocinada é que vai nos dar aquela fé inabalável, forte e robusta, que nos fará então remover as montanhas de dificuldades conforme Jesus nos colocou. Quando o Evangelho nos traz essa diferenciação entre a fé cega e a fé raciocinada, a gente percebe também o quanto o Espiritismo foi importante para o avanço da humanidade, porque o Evangelho nos ensina que devemos sim ter fé no coração, mas sem abandonar a razão.
Outro conceito também que o Evangelho, segundo o Espiritismo, nos traz é quando ele fala da fé humana ou divina, que isso vai se dar conforme o destino que o homem der da sua fé. A fé, diz o Evangelho, ela pode ser humana, é quando o homem acredita em si, na sua capacidade, nas suas potencialidades, e a gente tem inúmeros exemplos aí na sociedade em que vivemos. Aquele jovem que consegue passar no vestibular, aquele empreendedor que consegue colocar sua empresa no mercado, ou também a gente percebe pessoas conquistando emprego, trabalho, sustentar sua família. A gente vê N exemplos no nosso dia a dia. É quando a pessoa, eu digo, eu consigo, eu trabalho, eu faço, eu me supero. É uma fé importante? Essa fé humana é importante? Claro que é, porque é aquela fé que vai nos ajudar a crescer, que vai nos desenvolver, que vai nos permitir evoluir também no dia a dia, nesse mundo que estamos aí. É quando o homem, então, aplica sua fé em direção de suas necessidades terrestres. Já a fé divina é quando o homem tem fé em Deus acima de tudo. Ele coloca a sua vida nas mãos de Deus e pede: Pai, faça de mim instrumentos de tuas mãos. E procura preencher a sua vida com obras, né? Com boas ações, tendo a certeza da vida futura. Os dois conceitos de fé que nós temos, a fé humana e a fé divina, os dois são importantes, porque os dois vão nos permitir e nos ajudar a evoluir, nos permite e nos ajuda a crescer. Agora eu pergunto para vocês, irmãos, o que é mais importante? Termos fé humana ou divina? Com certeza, a fé divina é aquela que vai nos sustentar, nos dar base. Por quê? Se tivermos somente a fé humana, no momento em que vier qualquer tempestade ou algo que vai nos abalar, aqui vai nos ajudar, nos levantar, nos sustentar e nos dar a base forte e firme a superar a dificuldade, a tempestade. É a fé divina. A fé em Deus é que vai nos dar a base necessária para nos mantermos forte e firme nesta caminhada. Irmãos, eu pergunto para vocês, nascemos pronto? Eu, Ângela, nasci pronto, com a minha fé pronta? O José, o Pedro? É claro que não. Na verdade, a fé é uma força que se desenvolve, cada um tem a sua jornada. E muitas dessas, a gente percebe que essa fé vem de vivência, inclusive anteriores. A gente percebe jovens de 14, 15 anos com uma fé enorme, uma fé forte e robusta, enquanto a gente vê adultos, idosos sem fé nenhuma. Percebemos também pessoas sem nenhuma religião, que não seguem nenhuma crença, com uma espiritualidade muito grande no seu coração. Enquanto percebemos religiosos sem nenhuma fé. Então a gente percebe que cada espírito tem a sua jornada, a sua caminhada, e ela é única, individual de cada um. Então falamos que a fé é uma força que se desenvolve. E como ela vai se desenvolver? É através do nosso autoconhecimento, que vai ser uma ferramenta que vai nos auxiliar no crescimento dessa força. É através do autoconhecimento, então, que eu vou me perceber como eu, Ângelo, sou com a minha fé. Eu sou uma pessoa de fé, de muita fé, tenho uma fé robusta. E através desse autoconhecimento, então, que eu poderei estar potencializando o sentimento em mim. E isso poderá se dar através do conhecimento, dos estudos. Mas o mais importante, conforme Jesus nos falou, que está lá numa passagem contida em Tiago, no Evangelho do Tiago, Jesus diz o seguinte, que a fé sem obras é uma fé morta. Então, mais do que nunca, para desenvolvermos a fé em nós, precisamos de obra. Que obras são estas? Que obras são estas? É o bem, é trabalharmos do bem, é colocar o amor em ação conforme Jesus nos disse. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, que sem a caridade não há salvação. Somente através do trabalho do bem, na caridade, é que estaremos nos salvando. Então, a fé, ela precisa de obras. E Jesus também traz na parábola da figueira,
quando a figueira não produziu frutos, lembram, né? O que Jesus fez? Amaldiçoou, porque ela não produziu frutos. Precisamos também nós, então, para que não sejamos uma figueira seca, produzir os frutos. E que frutos são esses? É o bem em ação, trabalharmos fielmente, assim, com o coração puro, coração de amor, trabalharmos fielmente nessa seara com muito amor no coração. Não fazermos o bem para que os outros estejam nos olhando, mas sim fazer o bem, o amor pelo amor, simplesmente em podermos fazer algo ao irmão pelo bem em si. Somente por isso é então que nós estaremos produzindo frutos conforme Jesus nos ensinou. Um item também bastante importante que está contido no Evangelho, no capítulo 19, é quando fala que a fé é a mãe da esperança e da caridade. O que isso quer nos dizer? A fé, ela é a mãe de todas as demais virtudes. O que faz uma mãe quando seu filhinho nasce? Não ajuda a se desenvolver, não sustenta, não dá muito amor e carinho, não alimenta seu filho para que cresça saudável, se torne pleno, se desenvolva bem? É isso então que uma mãe faz. A fé vai cuidar para que as demais virtudes, o respeito, o amor, a caridade, enfim, temos inúmeras virtudes, né? Vai cuidar para que se desenvolva, se fortaleça essas virtudes em nós. Ela vai ser então a fé a base da nossa transformação moral, porque ela vai auxiliar para que as virtudes se fortaleçam em nosso espírito. É isso, enfim, que a fé, é isso então porque a fé é a mãe de todas as virtudes. Conforme então vamos estudando o capítulo 19, vamos tendo sim a certeza que a fé pode e vai nos salvar. E como se dá isto? Através do momento que vamos desenvolvendo a nossa fé, tornando-a forte e robusta em nós, mais estaremos nos conectando com o Pai, com Deus, e atraindo para nós irmãos de mais evoluídos, irmãos de luz, que estarão o quê? Nos inspirando, nos guiando, dando boas inspiração e nos auxiliando no nosso dia a dia. Também estaremos atraindo para nós bons fluidos, que através dessas boas inspirações, desses bons fluidos, estaremos removendo essas montanhas de dificuldades que temos em nosso espírito ainda, conflitos, dores que estão ainda em nós. E quanto à cura física, é possível através da minha fé curar o meu corpo? Sim e não, a depender do meu plano reencarnatório. Nós espíritas sabemos que antes de nascermos é feito um plano, na qual inclusive nós escolhemos passar por alguns momentos difíceis, necessários, para que eu possa então, através desses momentos, estar curando o meu espírito, a minha alma. É um plano feito juntamente com a espiritualidade, que são momentos necessários que ajudarão no meu crescimento e na minha evolução. Ao nascermos, eu posso me fazer merecedor de uma moratória. E como se dará isso? Através das minhas atitudes. Se eu me fizer merecedor, fizer uma boa transformação, tiver nesta reencarnação um bom crescimento, uma boa transformação moral, eu poderei então receber essa moratória, na qual essa doença poderá assim ser curada. E como se dará isso? Através daquela força operante que nasce de dentro da minha alma, que está lá dentro. Somos lembrando que somos todos filhos do Pai, temos a partícula do Pai em nós e somos deuses, lembram? Então, através dessa energia que nasce, desse querer que nasce, brota lá na minha alma, e juntamente com a energia do Pai, do alto, que vem os bons fluidos do universo, que se juntando, fazendo essa conexão, e através do meu merecimento, então, se eu me fizer merecedor, eu posso, essas energias do alto, com o meu querer, estar sim transformando e curando as minhas células. Inclusive, o Evangelho segundo o Espiritismo traz esse assunto falando-nos de magnetismo. Diz o Evangelho: os apóstolos, a seu exemplo, não fizeram milagres? Ora,
Que eram esses milagres senão efeitos naturais, cuja causa era desconhecida dos homens de então, mas que se explica em grande parte hoje e que se compreenderá completamente pelo estudo do espiritismo e do magnetismo? O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, outrora, eram qualificados de milagres. E como estamos falando de fé, é importante também deixar registrado que a área de medicina tem feito vários estudos, pesquisa sobre a fé, de como a fé pode auxiliar os doentes na cura e no tratamento dos seus doentes. Um exemplo, a universidade, a USP, em Ribeirão Preto, a escola de enfermagem mostrou que, através de uma pesquisa feita lá, que a religiosidade fortalece pacientes que lutam contra o câncer. Uma outra pesquisa feita na Universidade de Duke, Carolina do Norte, comprovou que pacientes também que se valem de práticas religiosas apresentam 40% menos chances de sofrerem depressão durante o tratamento de qualquer tipo de doença. Nesta universidade também, lá se chegou à conclusão, através das pesquisas feitas, que aqueles que se valem da fé, independente da religião, enfrentam a doença com mais sabedoria. E mais importante aqui também dizer que traz a fé uma ótima, que melhora a qualidade de vida das pessoas. E isso se comprova através de uma pesquisa feita lá, com 4 mil pessoas acima de 60 anos de idade, durante um período de 6 anos. Com essas 4 mil pessoas foram divididas ela em 2 grupos, o grupo das pessoas religiosas e o grupo das pessoas não religiosas. Passou-se 6 anos então, e o grupo das pessoas religiosas, 91% delas se mantiveram vivos e principalmente saudáveis. Já o outro grupo, o grupo dos não religiosos, mais da metade no decorrer desses 6 anos haviam morrido. Enfim, vale aqui também deixar registrado o quanto é importante a fé para termos uma melhor qualidade de vida. Pessoal, então, para concluir a fala da noite de hoje, leio a poesia Confia Sempre, de Mei Mei. É uma psicografia de Chico Xavier. Não percas a tua fé entre as sombras do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e batalha. Esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te. Brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfenhe o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com aflição ou te ameaçando com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será outro dia. Pessoal, é isso então. Muito obrigada pela atenção de vocês todos. Agradeço com muito carinho ao convite da casa, ao Edgar e a Marilene, no qual fizeram o convite a mim. Essa é a minha mensagem. Obrigada então pelo carinho e tenha uma ótima noite. Um beijo, tá? Obrigada!